Eu acredito que as coisas não acontecem por acaso, isso daí tá no ditado popular. Há umas 3 semanas atrás eu estava no meu gabinete lá em Natal, no meio da campanha política ainda, e chegou um pastor para poder fazer um contato comigo, dizendo assim: eu quero que o senhor converse com uma pastora, uma missionária, na verdade, que mora em Minas Gerais, pastora Ângela Valadão. Não sei se alguns dos senhores aqui, senhoras, conhecem. E conversando com ela, ao final da conversa, que a gente teve quase meia hora de conversa, ela fez uma oração, e na oração ela citou João, dizendo, quando Jesus fala: quem crê em mim não andará nas trevas, eu sou a luz do mundo. Por uma coincidência, se nós colocarmos a palavra partido na frente das palavras trevas ou luz, a gente vai encontrar exatamente, coincidentemente ou não, a luta que está sendo travada hoje no Brasil. A bipolar, né? É claro isso daí. O que se está decidindo nesse momento é uma decisão que envolve não somente as palavras da nossa bandeira, ordem e progresso, mas se fosse permitido inserir mais uma delas, seria liberdade. Nunca foi tão caro nós lutarmos pela liberdade. E eu aproveito aqui o momento, eu não sei quanto tempo que eu tenho, mas eu não vou passar de 1 hora. Não ultrapassarei aqui a menina de 1 milhão. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que por mais que a gente pare para pensar, realmente o momento é muito sensível da história do Brasil. A história vai contar isso daí. Minha cidadã Eliana Calmon, eu sou Eliezer, viu? Meu primeiro nome é Eliezer. A história vai contar, mas a história demora para contar. A história vai contar a atitude de cada um de nós quando enfrentamos a guerra biológica. E ainda enfrentamos. Eu não sei o que cada um faz, mas passou a ser proibido nas nossas redes sociais falar em medicação imediata, preventiva, seja lá o nome que for dada. Nós chegamos a proibir os médicos de medicarem, de clinicarem. Porque o médico, quando identifica um paciente, ele procura o remédio que melhor vai ser recebido pelo corpo do paciente. Sempre foi assim, mas não. Na guerra biológica foi impedido. Nós enfrentamos uma guerra bélica, longe demais daqui, 4.000 e pancada quilômetros, não sei quantos, tá, mas está com repercussões para cá, consequências negativas para a inflação no mundo. E o Brasil com números da economia que só nos orgulham, despiorando a cada dia. Né? Desemprego diminuindo, inflação ultrapassando, né, recordes abaixo de deflação, estamos com o 3º mês. Estados Unidos, a Europa de uma maneira geral com inflação. Então, isso é motivo de orgulho para nós, mas ainda assim isso não é suficiente. Por quê? Porque nós enfrentamos a pior de todas as guerras, que é a guerra ideológica. É um componente espiritual religioso muito difícil. É tão difícil que eu fico perguntando às vezes, por que a corrupção entrou no meio disso daí tudo? Quem começou primeiro? A senhora falou no ovo da serpente. Eu coloquei quase 200 milhões em emendas para o meu estado. Independente de tudo, as emendas vieram para mim com transferência voluntária da União. Eu não fiquei com nenhum centavo. E isso, algumas pessoas dizem assim, parabéns, o senhor foi honesto. Não, é obrigação. Não tem, o deputado, o senador não tem que ter nenhum percentual, como se pede ainda hoje, né? O pessoal religioso, eu quero 1/3. Não pode. O sistema de destinação de emendas, me desculpe aqueles que são contra, mas eu entendi e interpretei que quando Bolsonaro assumiu, disse, eu vou governar para mais Brasil e menos Brasília. Os prefeitos, se perguntarem para todos os prefeitos vão dizer assim, e os governadores também, mesmo os nossos Nordeste lá, negando. Nós nunca tivemos tão bem, e prefeitos de 4, 5, 6, 8 mandatos, nunca estivemos tão bem, porque o recurso, ao invés de ficar preso no ministério, preso à abertura de um cadastro, que a gente não sabia como é que funcionava, ele está indo direto para a ponta da linha, direto para beneficiar os munícipes, os cidadãos como nós. Então,
A gente precisa realmente discutir muita coisa numa reforma política, numa reforma administrativa, numa reforma fiscal, tributária. Precisamos discutir isso tudo. O Brasil ainda tem muito o que percorrer. Precisamos valorizar a justiça, como eu vi aqui o doutor João Pedro, que eu não sabia que era um desembargador. Desculpa a minha ignorância, eu não lhe reconheci aqui como sendo o nosso desembargador lá do TRF4, que eu vibrei quando julgaram em segunda instância e condenaram, porque eu não aceitava e não aceito ainda que os juízes de primeira instância sejam desmerecidos. Porque o juiz de primeira instância ele também tem que ser merecido. Por que o julgamento, quando ele decreta ali a pena, né, condenação de um cara, o cara não pode cumprir a cadeia de imediato? Por que isso? Eu fui secretário de segurança, eu lidava com marginais, bandidos. O cara é réu confesso do crime de Maria da Penha ou do homicídio, feminicídio. O cara é réu confesso. Se ele fugir do flagrante, ele responde em liberdade. Como pode isso? Que absurdo é esse? Um réu confesso não pode ser preso de imediato. Se tiver advogado, não vai. Se bobear, não vai nunca. Prescreve o crime. Então, nós, legisladores, e a gente está com essa demanda, o nosso mandato foi prorrogado. Nós somos legisladores, não tem que legislar o Supremo Tribunal Federal. Quem tem que legislar somos nós. Nós precisamos fazer o dever de casa. Eu não estou com discurso político, eu estou com um discurso aqui de cidadão brasileiro. É claro, numa hora que eu digo que Lula é um ladrão, eu estou usando a minha prerrogativa do artigo 53. Por quê? Porque ele roubou e deixou roubar e participou de todo o conluio que a gente sabe que aconteceu. E eu não vejo a hora de aquela porta ali abrir e entrarem policiais federais cumprindo a ordem de um ministro do Supremo Tribunal Federal que está agindo fora das 4 linhas da Constituição Federal. Meus amigos, minhas amigas, cumpra-se a lei. Doutora Eliana, a senhora lutou na sua vida de jurista, de magistrada, para que a lei fosse cumprida. Nós aqui estamos lutando para isso. A lei tem que ser cumprida e tem que ser para todos. Ninguém pode estar acima da lei. Eu vi agora aqui um senador se emocionar ao falar, tentando dizer que a gente tem que salvar o Brasil para os nossos filhos e netos. É isso. O que a gente está fazendo aqui é isso. A gente está aqui hoje, podia estar no meu estado lá, brigando para ir atrás de voto, para reverter uma votação, que eu não sei como. Com todas as demandas e informações que nós passamos, a votação lá ainda não é favorável a quem não roubou, a quem combate a corrupção, a quem combate esses desmandos que a gente tem hoje aqui de desobediências à lei maior que é a Constituição Federal. Eu fico impressionado com isso daí. Eu não sei como o Brasil vai conseguir ter acesso a foros internacionais se nós estamos hoje mostrando para o mundo que nós somos um país de uma democracia tupiniquim. Eu tenho vergonha na cara. Eu tenho parentes de fora do Brasil, morei na Polônia, as pessoas de lá nos perguntam: general, como é que pode o Brasil ter um cara condenado, um cara que tem a folha corrida, não tem currículo vitae? Ele não tem currículo vitae, ele tem folha corrida. Está concorrendo ao cargo máximo de presidente do Brasil, se ele como presidente roubou e deixou roubar. Isso é um fato. Aí o cara lá fora pergunta: e aí, será que a gente vai ter acesso ao OCDE ou qualquer outro foro internacional? Vários investidores que a gente está tendo no Nordeste hoje, lá, Rio Grande do Norte, Ceará, energia eólica, energia solar, gente querendo investir no Brasil. Todos eles estão dizendo: não, vamos esperar o resultado da eleição. Porque se for a reversão do caminho político, a gente não vai querer investir no Brasil, porque existe insegurança jurídica. Uma coisa que a gente deveria ter tratado aqui também: insegurança jurídica. O Brasil hoje vive uma insegurança jurídica e mostra isso para o mundo sem vergonha. Será que nós somos um país sem vergonha? Nós não somos um país sem vergonha. Eu não me considero sem vergonha. Então, isso é muito triste a gente ver o momento do Brasil. Eu quero terminar minhas palavras dizendo para os senhores e para a senhora que nós vamos sim, na próxima legislatura, acabar com o foro privilegiado, porque é imoral o cara concorrer a um cargo público de deputado federal ou senador para poder ter foro privilegiado. Porque ele responde processo como ex-governador, como ex-prefeito, coisa parecida. Vamos sim terminar com essa impunidade e o julgamento deve ser cumprido, para mim, a partir da primeira instância, não somente a segunda instância. Para mim, com certeza absoluta, é privilegiando, respeitando juízes de primeira instância, porque para mim, o cara para ser juiz não é um cara para ser ministro supremo não, porque quem tem ministro supremo que nem juiz foi, porque não passou em concurso. Nem juiz foi. Então, deveria ter critérios, sim, critérios de ser
condição mínima de ter sido magistrado, condição mínima de ter vamos dizer, um ranking de julgamentos, um desempenho profissional, porque todas as profissões avaliam o desempenho. Por que o cara, para ser ministro, não tem que ter avaliação de desempenho? E, por último, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu não vou nem falar do consórcio Nordeste, não, porque eu fiquei feliz quando ouvi aqui o nosso amigo falar que o consórcio Nordeste ainda está em investigação. Então, a Controladoria-Geral da União, o Wagner Rosário, disse que ainda tem investigação em cima do consórcio Nordeste. Graças a Deus. Ganhei o meu dia quando ele falou isso daí, porque ali foi uma quadrilha que se organizou para se contrapor às decisões do presidente da República, e quando aconteceu a pandemia, eles se aproveitaram disso e mataram muitas pessoas, sim, porque teve gente que morreu com falta de ar. E só sabe o que é a falta de ar quem já viu alguém desse jeito. Eu vi o meu filho mais novo no hospital com falta de ar. E como a gente pode pagar um plano de saúde, ele tinha um plano de saúde, ele tinha lá um respirador que foi colocado na cara dele, ele com dificuldade de respirar. Agora, quantas pessoas morreram porque não tinham isso? Então, senador Eduardo Girão, meu primo, eu quero dizer para todos aqui o seguinte: nós estamos hoje com essa sua audiência pública aqui, sendo talvez o que o Rio Grande do Norte protagonizou na Segunda Guerra Mundial. Nós estamos sendo aqui, senador Lazier, o trampolim da vitória do Brasil. O Brasil tem que vencer a corrupção, para que nós não tenhamos que dizer que a corrupção nos venceu. Nós vamos, sim, cada vez mais fazer novas chamadas para que nós sejamos, sim, o trampolim da vitória contra a corrupção. Não é possível um Brasil formado por gente forte, guerreiros, vá se entregar à corrupção simplesmente porque tem algumas pessoas ocupando cargos privilegiados e que possam estar querendo, com as suas canetadas ou com suas interpretações do juridiquês, quererem anular julgamentos e quererem calar a boca de muitos de nós. Não vão nos calar, cumpra-se a lei. Muito obrigado.